Capítulo 13. Embora Connie não pudesse provar com certeza que fora Edward o responsável por alertar os possíveis traidores da ameaça de prisão pelos alemães, tanto Falk quanto Frederick não falavam de outra coisa quando vieram para o jantar alguns dias depois. Falk estava furioso, especialmente porque o irmão estava presente para testemunhar seu fracasso. A inimizade que Falk demonstrava em relação a Frederick era palpável, uma rivalidade entre irmãos da maior intensidade. Frederick alcançara sucessos mais significativos e era superior em todos os níveis. Connie se perguntava se a notória agressividade de Falk, com quem tinha em suas garras, era exacerbada pela frustração de ser relegado ao segundo lugar. A resistência francesa está causando mais problemas a cada dia, resmungou Falk enquanto tomava sua sopa. Ontem mesmo um comboio alemão em Le Mans foi atacado. Os oficiais foram mortos e as armas foram roubadas. Eles são realmente bem organizados. E é óbvio que estão recebendo informações de agentes infiltrados. A resistência parece saber exatamente onde e quando atacar. Precisamos descobrir o elo fraco nessa corrente, irmão, acrescentou Falk. Se alguém é capaz de fazer isso, tenho certeza de que é você, respondeu Frederick. Falk retirou-se cedo aquela noite, dizendo que tinha assuntos a resolver no quartel-general da Gestapo. O fato de estar preocupado com seu fracasso e haver dado menos atenção a Connie era uma compensação insuficiente pelas 2 excruciantes horas que passaram ouvindo descrever como conseguiria cumprir com o seu dever. Frederick disse que ficaria por mais algum tempo. Enquanto ele acompanhava Edward e Sophia até a sala de artes, Connie pediu licença e subiu ao quarto. Fechou a porta, sentindo-se mentalmente exausta pelo esforço necessário para manter aquela mentira. Embora estivesse vivendo numa cidade que era o centro das atenções de todo mundo, nunca se sentiu tão sozinha. Com a proibição do uso de aparelhos de rádio pelos nazistas, que descobriram há alguns meses que os aliados os utilizavam para se comunicar com seus agentes, e tendo apenas os jornais tendenciosos de Vichy para ler, Connie sentia-se completamente isolada do restante do planeta. Não tinha qualquer informação sobre o progresso dos aliados ou se a invasão que fora prometida e pela qual todos esperavam quando Connie foi enviada à França ainda viria a acontecer. Edward se recusava a conversar sobre esses assuntos. Frequentemente, quando Connie se sentava com Sophia para tomar café da manhã, ele já havia saído de casa. Ela não sabia para onde ele ia ou com quem conversava. Certamente ela imaginava que, se Edward informara a seção F sobre onde estava hospedada, alguém tentaria entrar em contato com ela. Eles não a abandonariam ali, indefesa, vivendo atrás de uma fachada inútil de luxo e glamour, quando fora treinada para matar. Oh, Lawrence, ela suspirou desalentada. Queria tanto que você me dissesse o que devo fazer. Connie se deitou cheia de pensamentos desalentadores e dúvidas, e perguntou a si mesma pela 100ª vez se voltaria a vê-lo. Ao menos, Connie sentiu-se reconfortada com a chegada de agosto, que chegou junto com a escalada dos bombardeios dos aliados. O porão, assim como o restante do luxo,
ao qual os de Lamartinieres estavam acostumados, era mobiliado com várias camas confortáveis, um fogareiro a gás para preparar café e todo tipo de jogos de salão para manter seus residentes ocupados. Entretida com a leitura de um livro enquanto a casa tremia acima de si, Connie pensava que os terríveis sons de destruição indicavam que talvez a invasão desejada há tanto tempo era iminente. A ansiedade que sentia em relação a isso era esmagadora. De uma maneira ou de outra, isso a libertaria do cenário surreal em que estava vivendo. Agosto, como sempre ocorre em Paris, é um mês incrivelmente abafado, praticamente sem brisa. Connie passou a se sentar no jardim com Sofia todas as tardes. Como Edward lhe dissera, Sofia tinha um talento notável para as artes plásticas. Connie procurava por uma flor ou uma fruta e a entregava a Sofia para que ela a tocasse por um tempo. Suas mãos pequenas exploravam o formato do objeto e ela pedia a Connie para descrevê-lo. Em seguida, pegava seu lápis de carvão e seu bloco de desenhos, e meia hora depois, a forma perfeita de um limão ou de um pêssego estaria retratada no papel. Que tal lhe parece? Perguntava Sofia ansiosa. Consegui capturar o formato e a textura? Connie sempre respondia afirmativamente. Sim, Sofia, conseguiu sim. Em uma tarde particularmente quente e úmida de agosto, quando Connie achava que iria enlouquecer, a menos que as nuvens escuras e volumosas que cobriam o céu despejassem seu conteúdo refrescante, Sofia ficou um pouco irritada. O que foi? Perguntou Connie, abanando-se com um livro. Parece que estou desenhando as mesmas frutas há várias semanas. Não consegue pensar em outras? Em nosso chateau em Gassin, há um pomar cheio de árvores dos mais diferentes tipos, mas não consigo lembrar quais são as frutas que elas dão. Após pensar em toda a gama de frutas que conhecia, Connie assentiu. Farei meu melhor, ela disse, sentindo o alívio tomar conta de si, ao sentir o frescor bem-vindo das primeiras gotas de chuva. Precisamos sair daqui. A tempestade está chegando, graças a Deus. Conduzindo Sofia para dentro da casa e deixando-a aos cuidados de Sara, Connie foi até a biblioteca. Ficou ao lado da janela por algum tempo, escutando o estrondo que sacudia os céus. Sentiu-se bem, pois aquele barulho era natural. Não era produzido pelos motores de aeronaves que indicavam uma destruição iminente. A tempestade que caía era espetacular. Connie começou a procurar nas prateleiras da biblioteca de Edward por algo que a inspirasse na busca por outras frutas que Sofia poderia desenhar. Edward entrou na biblioteca com uma aparência estranhamente tensa e preocupada. Posso ajudá-la com o que procura, Constance? Ele perguntou, abrindo um sorriso forçado. Estou procurando por um livro que descreva frutas. Sua irmã está entediada de tanto desenhar laranjas e limões. Acho que sei exatamente o que pode servir. Ele disse, estendendo seus dedos longos até uma das prateleiras e puxando um livro fino. Adquiri este livro há poucas semanas. Obrigada, disse Connie quando ele lhe entregou o livro. A História das Frutas Francesas, volume 2. Leu em voz alta. Isso vai lhe dar várias ideias, embora eu duvide que você seja capaz de encontrar as frutas descritas no livro aqui em Paris nesta época de guerra. Acrescentou Edward morosamente. Connie folheou as páginas coloridas que descreviam o assunto detalhadamente,
em imagens e palavras. O material é maravilhoso, ela disse admirada. Sim, e é muito antigo. O livro foi impresso no século XVIII. Meu pai já havia comprado o primeiro volume para a biblioteca em nosso chateau em Gassin, explicou Edward. E, por acaso, um amigo meu que negocia livros usados descobriu o segundo volume aqui em Paris há algumas semanas. Se estiverem juntos, ambos são extremamente valiosos. Não que essa seja a razão pela qual eu colecione livros, mas acho que eles são objetos de rara beleza. Este exemplar é realmente incrível, concordou Connie, deslizando os dedos pelo delicado tecido verde que completava a encadernação do exemplar. Mais de 200 anos de idade e praticamente intocado. Vou levar esta cópia ao nosso chateau na próxima vez que for até lá, disse Edward. Juntos, os 2 volumes comporão uma ótima obra de referência, além de termos os exemplares das frutas em nosso pomar. Por favor, fique à vontade para usar o livro. Sei que cuidará bem dele, disse com um aceno de cabeça. Com licença, Constance, preciso cuidar de alguns outros assuntos. Conforme agosto se transformou em setembro, Connie percebeu que Sophie estava distraída. Geralmente, quando Connie lia para ela, Sofia escutava com atenção, pedindo-lhe que repetisse uma sentença se não conseguisse compreendê-la totalmente. Entretanto, agora parecia que mal a escutava. Demonstrava a mesma falta de concentração com seus desenhos. Frequentemente, quando Connie usava todos os poderes de sua imaginação para descrever uma ameixa, arroxeada e bulbosa, o lápis de Sofia simplesmente pairava sobre o papel, enquanto seus pensamentos andavam por outras paragens. Havia passado a escrever em uma caderneta com capa de couro. Connie observava fascinada enquanto Sofia apontava os olhos para o céu, obviamente em busca de inspiração. E suas mãos mediam o tamanho da página e decidiam sobre o melhor lugar para colocar a caneta. Mas quando Connie pedia a Sofia para ver o que estava escrevendo, ela se recusava a mostrar o que quer que fosse. Certa tarde, enquanto estavam sentadas na biblioteca, num dia estranhamente frio de setembro, que convidava a primeira ocasião em que a lareira seria acesa naquela estação, Sofia perguntou repentinamente: Constance, você é muito boa para descrever as coisas para mim. Pode me explicar qual a sensação de estar apaixonada? Surpresa, Connie segurou a xícara de chá entre o pires e sua boca, enquanto estudava a expressão sonhadora de Sofia. Bem, começou tomando um gole da bebida e voltando a pousar a xícara no pires. É realmente muito difícil descrever. Acho que é uma sensação diferente para cada pessoa. Então, diga-me como é a sensação que você sente, Sofia insistiu. Meu Deus, disse Connie, revirando sua mente em busca das palavras certas. Bem, para mim e Lawrence era como se o mundo se iluminasse totalmente quando eu estava com ele. Até mesmo os dias mais enfadonhos pareciam ter o brilho do sol. Uma caminhada habitual por entre os charcos se transformava num momento mágico, simplesmente porque ele estava ao meu lado. Enquanto Connie repassava as lembranças dos dias felizes, quando Lawrence estava começando a cortejá-la, sentiu um aperto na garganta. Eu sentia falta do toque de Lawrence e nunca achei que ele representasse qualquer ameaça, pois era estimulante e afetuoso ao mesmo tempo.
Ele fazia com que eu me sentisse invencível, especial e totalmente segura, como se não houvesse nada a temer se ele estivesse por perto. As horas que passávamos longe um do outro pareciam intermináveis, e quando estávamos juntos, tinha a impressão de que as horas passavam rápido demais. Ele me fazia viver, Sofia. Perdoe-me. Cone procurou por um lenço em seu bolso e enxugou as lágrimas. Oh, Constance. As mãos de Sophie estavam unidas e seus enormes olhos, incapazes de ver, estavam úmidos. Posso lhe contar uma coisa? É claro que pode, respondeu Cone, tentando se recompor. Você descreve os sentimentos de maneira muito eloquente. E agora eu tenho certeza de que sei que isso é amor. Constance, por favor, preciso contar isso a alguém ou vou enlouquecer. Mas você não pode nem pensar em contar isso ao meu irmão. Jura que não vai contar? Se você me pedir que não conte, claro que juro, respondeu Cone, sentindo um peso no coração. Cone já sabia o que Sofia queria compartilhar. Bem, Sofia respirou fundo. Já faz algumas semanas que sei que estou apaixonada por Frederick von Wendorf. E o melhor de tudo é que ele está apaixonado por mim também. Pronto, consegui dizer graças a Deus. Consegui, disse Sofia, com uma risada de alívio, a cor voltando a lhe tingir o rosto. Oh, Sofia! Desta vez Cone realmente estava sem palavras. Eu sei o que você vai dizer, Constance, que é impossível, que o nosso amor nunca vai dar certo, mas você consegue entender? Lutei muito para negar esse sentimento, para entender que nunca poderemos ficar juntos, mas meu coração não me dá ouvidos. E o mesmo acontece com Frederick. Não conseguimos nos esquivar do que sentimos. Simplesmente não conseguimos viver sem a presença um do outro. Cone olhou fixamente para Sofia horrorizada. Finalmente ela disse: Mas você certamente entende que qualquer relacionamento, tanto agora quanto no futuro, será impossível, não é? Sofia, Frederick é um oficial nazista de alto escalão. Se a guerra chegar ao fim no ano que vem e os aliados vencerem, é quase certo que Frederick irá para a prisão. Isso, se não for morto. E se os alemães vencerem? Eles não vão vencer. Cone sequer conseguia lidar com essa possibilidade. Qualquer que seja o resultado dessa guerra horrível, duas pessoas em lados opostos nunca conseguirão viver juntas após o fim. Simplesmente é impossível de acontecer. Nós entendemos isso, é claro, concordou Sofia. Mas Frederick já sugeriu meios e maneiras para conseguirmos ficar juntos depois que a guerra acabar. Você está considerando seriamente um futuro a dois? O queixo de Cone estava rígido pela tensão, mas como? Onde? Constance, você precisa entender que mesmo que o líder de um país comande o regime de governo, não significa que aqueles que são forçados a ajudá-lo a criar esse regime também acreditem nele. Neste ponto, Cone enterrou a cabeça nas mãos e a balançou, desolada. Sofia, você está tentando me dizer que Frederick a convenceu de que não acredita verdadeiramente no ideal nazista? Esse homem é parcialmente responsável pelas mortes e pela destruição que estão devastando nossos países. Ouvi seu irmão dizer que Frederick responde diretamente a Himmler. Ele...
Não, Sofia a interrompeu. Assim como nós, Constance, Frederick está vivendo uma mentira. Ele é um homem culto e educado e um cristão devoto, que não acredita na ética pregada por seu líder. Mas o que ele pode fazer? Perguntou Sofia com um suspiro. Se expressasse seus verdadeiros sentimentos, não estaria mais vivo. Os olhos de Connie refletiam seu desespero enquanto olhava fixamente para a pobre e iludida Sofia. Uma mulher que não era apenas fisicamente cega, mas cujos sentimentos fizeram com que ela acreditasse em tudo que seu amado lhe dissera. Sofia, não acredito no que você está me dizendo. Meu Deus! Você também não deveria acreditar em Frederick. Ele a está usando, Sofia. Na pior das hipóteses, ele suspeita de Edward e acha que pode usá-la para chegar à verdade. Você está errada, Constance, retrucou Sofia veementemente. Você não conhece Frederick, não sabe das coisas que falamos quando estamos a sós. Ele é um bom homem e eu confio totalmente nele. E estamos fazendo planos para desaparecer completamente quando a guerra terminar. Não, Sofia, por favor. Não haverá lugar para onde correr, nenhum lugar onde Frederick consiga se esconder. Connie queria gritar, inconformada com a ingenuidade de Sofia. Eles vão caçá-lo e forçá-lo a responder e pagar pelos crimes que cometeu contra a humanidade. Nós encontraremos um lugar e ficaremos juntos, rebateu Sofia com os lábios contraídos. Connie via a imagem de uma menina mimada, uma criança que não conseguiu convencer os pais a comprarem o brinquedo que desejava. O que Sofia estava sugerindo era tão irracional que ela não sabia se deveria rir às gargalhadas ou gritar de raiva. Decidiu tentar outro tipo de aproximação. Sofia, entendo que seus sentimentos em relação a Frederick são muito fortes. Ela disse mansamente. Mas, como você mesma disse, é a primeira vez que está apaixonada. Talvez dentro de algumas semanas você conseguirá pensar com mais clareza. Talvez seja apenas uma atração. Por favor, não despreze o que eu sinto, Constance. Eu posso ser cega, mas sou uma mulher adulta e sei que o que sinto é real. Frederick logo precisará voltar à Alemanha e ficará lá durante algumas semanas, mas ele voltará para mim. Espere e verá. Por favor, chame Sara para que ela me leve ao meu quarto, ordenou imperiosa. Estou cansada e quero repousar. Enquanto uma Connie chocada deixava a sala, ela percebeu pela primeira vez que, sob o exterior doce e vulnerável de Sofia, havia uma mulher a quem nunca foi negada qualquer coisa que ela desejou em toda a sua vida. Capítulo 14. Nos dias seguintes, Connie passou horas debatendo consigo mesma se deveria contar a Edward a revelação feita por Sofia. Se o fizesse, estaria traindo a única amiga e companheira que tinha atualmente. Por outro lado, se decidisse não fazer nada, não seria colocar Edward, Sofia e a si mesma em perigo? Sofia havia se afastado de Connie após sua confissão e, no período da tarde, Connie passou a sair para passear, atravessando a Ponte de la Concorde, que levava até o Jardim de Tuileries, apenas para conseguir afastar-se da claustrofobia da casa e de seus residentes complexos. Em uma dessas caminhadas, ela estava voltando para casa quando viu um rosto familiar pedalando sobre a ponte. Ela parou, chocada, enquanto os olhos verdes registravam um instante de reconhecimento. Mas a bicicleta continuou seu percurso sem se deter. Venétia!
Cone se segurou para não dar meia volta e se certificar de quem vira. Caso houvesse olhos inimigos a observando, isso seria um problema. E continuou o percurso de volta à casa dos Della Martinieres. Os cabelos longos e negros de Venetia foram cortados num comportado penteado ao estilo Chanel, e as roupas que usava foram criadas para se mesclarem ao cenário urbano, ao invés de atrair as atenções para si, como a velha Venetia preferia. No dia seguinte, Cone repetiu a caminhada pela ponte até o jardim num horário similar. Sentou-se num banco e apreciou o magnífico tapete vermelho e dourado de folhas secas que o outono trazia. Talvez Venetia vivesse nas proximidades. O coração de Cone ansiava por ver aqueles rostos familiares de perto, abraçar alguém que fosse familiar e que houvesse conhecido em seu passado. Ela repetiu a caminhada no mesmo horário todos os dias durante uma semana, mas não voltou a ver Venetia. Frederick vinha visitar a casa com muito mais frequência que Falk nesses dias. Chegava sem avisar, embora Sofia nunca parecesse estar surpresa ao vê-lo, quando vinha cumprimentá-lo com um prazer indisfarçável na porta da sala de artes. Tudo o que Cone podia fazer era esperar que o próprio Edward percebesse o que estava acontecendo debaixo de seu nariz. Mas ele ficava fora durante várias horas e, quando voltava à casa, parecia estar sempre cansado e distraído. Assim, Cone guardou seus medos para si mesma e tentava ficar junto aos amantes na sala de artes. Quando o fazia, os olhos de Sophie, embora incapazes de ver, demonstravam-lhe claramente que não era bem-vinda ali e retirava-se após 15 minutos de uma conversa marcada pelo desconforto. Felizmente, Cone encontrou uma aliada inesperada em Sarah, que cuidava de Sofia desde seu nascimento e era totalmente dedicada a ela. Frequentemente, enquanto Cone ficava do lado de fora da porta da sala de artes, Sarah vinha em sua direção. Por favor, madame, confie em mim. Farei de tudo para que mademoiselle Sophie esteja livre de qualquer perigo. Sentindo-se grata por aquelas palavras, Cone se afastava de sua vigília, sabendo que Sophie estaria a salvo. Sarah era a pessoa com a melhor chance de conseguir proteger Sofia, pois era quase sua mãe. Embora aparentemente nada houvesse mudado no ritmo diário da casa, a pulsação subjacente estava mais acelerada. Certa manhã, Cone soube que Edward passara a noite inteira fora de casa e voltou somente ao amanhecer. Parecia cansado quando se sentou ao seu lado na sala de jantar para tomar o desjejum. Preciso viajar para o sul a negócios, anunciou Edward após a refeição. Ele se levantou e foi até a porta, onde se deteve por alguns segundos. Se alguém perguntar a meu respeito, diga-lhes que foi visitar nosso chateau em Gassin. Voltarei na quinta-feira. Se houver convidados inesperados, Constance, espero que você proteja minha irmã. Ao dizer aquilo, atravessou a porta e desapareceu. Outro dia vazio se apresentava para Cone. Sofia ainda não havia se levantado, então dirigiu-se até a biblioteca e abriu um livro de Jane Austen. Os livros estavam se tornando sua única válvula de escape e Cone se deixava encantar pelos personagens que povoavam as obras. Saindo da biblioteca para subir as escadas e se lavar antes do almoço, viu uma carta sob o capacho. Abaixando-se, pegou o envelope e, surpresa, viu que estava endereçado a ela. Subiu as escadas correndo, trancou a porta do quarto e rasgou o envelope. Leitura da carta. Cara Constance, soube que você está residindo em Paris atualmente.
Por coincidência, também estou aqui. Como você sabe, sua tia é uma velha amiga da minha família e ela me pediu que verificasse seu bem-estar enquanto eu estiver aqui. Estou hospedada no Ritz e seria um prazer desfrutar de sua companhia para uma xícara de chá na tarde de hoje no salão, às 15 horas. Será maravilhoso poder conversar sobre as noites que passamos juntas na escola, no quarto que compartilhávamos na ala dos alojamentos. V. Venétia. Cone apertou a carta contra o peito, sentindo a agonia que a indecisão lhe causava, o desespero pela possibilidade de estabelecer contato e a culpa pela traição de sua promessa a Edward lutando dentro de si. Ela almoçou em meio ao silêncio da casa. Sofia fazia sua refeição no quarto devido a uma aparente dor de cabeça. Depois, ainda sem se decidir, Cone se vestiu como se fosse passear e desabou na cama. Ficou observando os ponteiros do relógio se moverem até a posição das 2:30. Decidida, pegou seu chapéu e deixou a casa. 15 minutos depois, entrando no Hotel Ritz, Cone lembrou-se do caminho até o Salão de Thé, onde tomou chá diversas vezes antes. O recinto estava repleto de mulheres alegres e elegantes e, felizmente, não havia nenhum uniforme alemão à vista. 10 minutos se passaram. Cone estudava bem o cardápio e cada segundo demorava mais que o anterior. Talvez fosse uma armadilha. Talvez estivesse sendo observado e devesse sair de lá naquele momento. Talvez a tensão de Edward fosse um sinal de que algo estava acontecendo, que ele já fora capturado pelos alemães e que ela seria a próxima. Querida, você está ainda mais linda do que eu me lembrava. Cone se virou e viu Venétia, glamourosa, vestindo um casaco de pele e maquiagem pesada, irreconhecível se comparada à mulher que havia passado por Cone, pedalando uma bicicleta na ponte há 3 semanas. Venétia se aproximou e abraçou-a, sussurrando em seu ouvido de maneira rápida e clara. Chame-me de Isobel. Eu moro perto de sua casa em San Rafael. Ela se afastou e sentou-se ao lado de Cone. O que acha do meu cabelo? Perguntou, tocando-o com as pontas dos dedos. Decidi cortar quase tudo recentemente. Pensei que era hora de crescer. Acho que fica muito bem em você, Isobel, respondeu Cone. Vamos pedir algo para comer? Fico faminta depois de uma manhã de compras, disse Venétia com a voz arrastada. E talvez, como não nos vemos há um bom tempo, vamos pedir uma taça de champanhe? É claro, disse Cone fazendo sinal para um garçom. Enquanto pedia, percebeu que Venétia mantinha a cabeça baixa, procurando por cigarros em sua bolsa. Ela retirou um maço quando o garçom se afastou. Aceita? Perguntou e ofereceu um gauloise a Cone. Obrigada. E então, está gostando de Paris? Disse Venétia acendendo o cigarro de Cone e dando uma longa tragada no seu. Estou gostando muito, obrigada. E você? Certamente é uma bela mudança em relação à calmaria do sul, não é? Quando o champanhe chegou, Cone observou Venétia engolir instantaneamente metade da taça de uma maneira que não condizia de forma alguma com os modos de uma dama. E enquanto ela tirava o casaco de peles e o chapéu, Cone percebeu que podia ver o contorno dos ossos, das escápulas marcando-lhe a blusa, o rosto com sinais de cansaço e as olheiras, que nem mesmo a maquiagem fora capaz de esconder. Venétia parecia haver envelhecido 10 anos desde a última vez que a vira. Durante a meia hora seguinte, as duas entabularam um diálogo absurdo sobre a tia de Cone em San Rafael e amigas imaginárias do tempo da escola de quem ambas se recordavam, entre aspas.
O chá da tarde chegou e Venete atacou os sanduíches, bolos e doces, como se não comesse há várias semanas. Connie recostou-se em sua cadeira, sentindo-se culpada. Observava os olhos de Venetia, que olhavam nervosamente para todos os lados, por baixo de sua franja volumosa. Bem, não está delicioso? Comentou Venetia. Tenho horário marcado com minha estilista na Rue de Cambon. Gostaria de me acompanhar? Podemos continuar a falar sobre o passado. É claro, concordou Connie, sabendo que era impossível recusar aquele pedido. Vejo você no saguão, então preciso retocar a maquiagem enquanto você cuida da conta. Venetia se afastou e Connie fez um sinal para o garçom. Após usar a maior parte dos francos que recebeu da seção F para pagar pelo champanhe e pelo bolo, Connie foi até o saguão e esperou por Venetia. Quando ela chegou, enlaçou seu braço no de Connie e as duas saíram do Ritz em direção à Rue de Cambon. Graças aos céus por tudo aquilo, Venetia suspirou. Agora podemos conversar. Não podia arriscar nada naquele lugar. Você nunca sabe quem pode estar olhando e ouvindo. As paredes realmente têm ouvidos nesta cidade. Mas, mesmo assim, gostei daquela gororoba, acrescentou. A primeira refeição decente que fiz nos últimos dias. E então, Connie, onde diabos você se meteu? James me disse que vocês vieram à França no mesmo avião e depois você simplesmente desapareceu. Você falou com James? Disse Connie, alegrando-se ao ouvir um nome familiar. Sim, mas há alguns dias recebi notícias de que o pobre coitado não está mais entre nós. Não durou muito tempo. Que Deus o abençoe. A maioria de nós não dura muito mesmo, não é? Ela disse com uma risada forçada. Ele morreu? Sussurrou Connie, horrorizada. Sim. De qualquer forma, diga-me onde você está se escondendo e que diabos você está fazendo naquela casa enorme da Rue de Varennes. Venetia, Connie suspirou, ainda se recuperando do choque após ouvir a notícia sobre a morte de James. É uma longa história e eu realmente não posso falar a respeito. Em parte porque eu mesma não entendo direito como aconteceu, acrescentou. Não é muito satisfatório, mas creio que terei que aceitar o fato. Você não mudou de lado, mudou? Quando mandei um amigo segui-la após você deixar o Jardim de Tuileries, ele disse que viu um oficial nazista entrando na casa pouco depois de você. Venetia, por favor, implorou Connie. Eu realmente não posso falar nada. Mas você ainda é uma de nós ou não? Essa é uma pergunta bastante simples e você pode respondê-la, não é? Venetia continuou a pressioná-la. É claro que sou. Olhe, aconteceram certas coisas na noite em que cheguei a Paris e essas coisas me levaram às circunstâncias atuais em que me encontro. Você, de todas as pessoas, deve entender que não posso falar mais nada a respeito. Connie enfatizou. E se a pessoa que me salvou naquela noite souber que eu estou aqui, bem, essa pessoa imaginaria que eu traí a confiança que depositou em mim. Duvido, murmurou Venetia. Entrar em contato com uma velha amiga com quem alguém tem relações familiares dificilmente seria considerado traição, eu suponho. Venetia conduziu-a para o outro lado da rua, aproveitando a oportunidade para olhar para ambos os lados. Escute, Connie, estou realmente precisando de sua ajuda. Tenho certeza de que você sabe que a rede cientista está em pedaços. No momento, sou a única operadora de rádio que ainda resta. E tenho que ir constantemente de um ponto a outro para enviar mensagens a Londres.
para que os alemães não consigam rastrear o meu sinal. Há 2 ou 3 dias eles quase me descobriram. Receberam informações e foram até o apartamento onde eu estava escondida, mas, por sorte, eu havia saído de lá 20 minutos antes que eles chegassem. Meu rádio está guardado em outro esconderijo, mas o lugar não é seguro. Preciso encontrar um lugar para transmitir mensagens urgentes para Londres e também para outros agentes que estão aqui. Há algo absolutamente enorme prestes a ocorrer e os planos indicam que acontecerá amanhã à noite. É imprescindível que eu consiga enviar estas mensagens. Connie, tenho certeza de que você conhece algum lugar onde eu possa fazer isso. Venete, eu lamento, mas realmente não conheço. Não posso explicar para você agora, mas estou presa no lugar onde vivo. Recebi ordens de não falar com ninguém que fosse capaz de rastrear minha associação até a pessoa em questão. Meu Deus, Connie! Exclamou Venetia, parando repentinamente na rua. O que você está dizendo? Você foi mandada para cá como agente do governo britânico. Eu não me importo nem um pouco com a identidade desta pessoa que você está tentando proteger, nem em como ela conseguiu confundir sua cabeça. Ainda assim, eu e muitas outras pessoas envolvidas no ataque de amanhã à noite sabemos que, se tivermos sucesso, evitaremos que milhares de franceses sejam capturados e enviados às fábricas alemãs para trabalhar em regime de escravidão. Precisamos da sua ajuda. Eu sei que você conhece algum lugar onde eu possa ir. Ela disse desesperada. Eu tenho que mandar essas mensagens ainda hoje e ponto final. Venetia, ainda que relutantemente, voltou a enlaçar seu braço ao redor do de Connie e as duas continuaram a caminhar em silêncio. Connie sentia-se como se estivesse presa na teia de uma aranha, em meio à trama delicada de fios, de verdades, mentiras e engodos, que levavam a toda a parte e ao mesmo tempo a lugar nenhum. Estava em uma encruzilhada moral. Não sabia mais a quem deveria ser leal ou em quem deveria confiar. Ver Venetia a trazia de volta à realidade da tarefa que fora mandada até a França para concluir. A presença de Venetia, maltratada, com sua fome e desespero, só fazia com que Connie se sentisse ainda mais culpada e confusa. Você poderia vir até a casa na Rue de Varenne, mas não é seguro, respondeu Connie. Como você sabe, os alemães visitam o lugar com frequência. Não me importo com isso, esses porcos nunca enxergam o que está bem debaixo de seus narizes. Tem certeza, Venetia? É muito arriscado e eu não conheço nenhum outro lugar. Num dos cantos de sua mente, Connie estava considerando silenciosamente o fato de que Edward estaria ausente naquela noite e que havia uma porta em separado do jardim que levava direto ao porão. Ela usou aquela porta no verão, quando as sirenes de ataque aéreo começaram a soar enquanto estava sentada no quintal. Mas o que aconteceria se houvesse um ataque aéreo naquela noite? E se Venetia fosse vista entrando ou saindo da casa? E se um dos gêmeos von Wendorf fizesse uma visita inesperada bem no momento em que Venetia estivesse fazendo sua transmissão no porão? Para ser honesta, Connie, já deixei de me importar, suspirou Venetia. Quase todos os esconderijos que eram seguros em Paris foram descobertos, embora os agentes estejam estabelecendo alguns novos. Além disso, ninguém esperaria que uma agente britânica executasse suas transmissões bem no porão de uma casa conhecida por entreter o inimigo.
Venetia fixou os olhos em Connie. Tem certeza de que não mudou de lado? Em seguida, repentinamente deu uma gargalhada. Bem, se mudou, eu já estou morta mesmo. Que importância isso tem? Venetia estava pedindo a ela que provasse a sua lealdade. Connie suspirou enquanto aceitava o inevitável. Precisava demonstrar sua lealdade à sua amiga e ao seu país, quaisquer que fossem as consequências. Tudo bem, vou ajudá-la. Connie voltou para casa e disse a Sarah que deixara um livro no porão da última vez em que houve um ataque aéreo. Destrancou a porta que levava até a escadaria que vinha do jardim e depois voltou à sala de artes para sentar-se com Sofia, enquanto os dedos delicados de Sofia deslizavam com leveza sobre uma nova versão em braille dos poemas de Byron, e ela abria um sorriso radiante. Connie não conseguia mais disfarçar sua inquietação. Fingiu sentir dor de cabeça por volta das 6:30 e disse que jantaria em seu quarto. Mais tarde, às 8 da noite, ela voltou ao andar de baixo para dizer a Sarah que não haveria outros convidados naquela noite e que Sarah estava livre para se recolher. Sofia já estava em seu quarto. Connie andou de um lado para outro em seu quarto com os nervos à flor da pele. Enquanto os minutos avançavam no relógio da parede, Venetia certamente já estava no porão da casa. Assolada pela culpa ao pensar na inocente Sofia, ignorante de que a mulher a quem sua família dera abrigo e proteção estava traindo sua segurança bem debaixo de seu nariz. Connie observou a hora seguinte passar, sentindo a agonia da tensão que tomava conta de si. Às 10 horas, Connie desceu até o térreo cuidadosamente. Estava nos fundos da casa, a caminho da cozinha, para verificar se Venetia já havia ido embora, quando ouviu uma leve batida na porta da frente. Sentindo o coração quase parar por um momento, Connie abriu a porta da cozinha, que conduzia ao hall de entrada, e viu que a porta da frente já fora aberta por Sofia, que conseguira encontrar sozinha o caminho que levava do seu quarto até a porta da frente. Ali estava Frederick sob o batente, com os braços ao redor de Sofia. Angustiada, Connie voltou a se misturar com as sombras para decidir o que devia fazer. Provavelmente os dois haviam combinado aquele encontro às escondidas. 10 horas da noite. De acordo com a etiqueta, dificilmente seria um horário apropriado para uma visita, especialmente a de um cavalheiro que viesse ver uma dama desacompanhada. Connie pensou se deveria ficar mais preocupada com a virtude de Sofia ou com a possibilidade de ainda haver uma agente britânica enfiada no porão, com um oficial nazista do alto escalão, poucos metros acima de sua cabeça. Após alguns momentos, Connie decidiu que o mais seguro a fazer seria deixá-los a sós. Pelo menos enquanto Frederick olhava nos olhos de Sofia, ele não tomaria qualquer outra atitude. Quando viu que os dois entravam na sala de artes, Connie voltou correndo para seu quarto. Sentou-se em uma poltrona sobre a janela, ainda com o corpo rígido, desejando que essa noite terminasse logo e que o dia seguinte amanhecesse. Em seguida, repreendeu a si mesma. Como podia ser tão egoísta? Venetia e os outros agentes aliados estavam correndo os maiores perigos a cada dia que passava. Uma noite de agonia mental dificilmente seria um tormento digno de nota. Após algum tempo, Connie ouviu passos no corredor abaixo dela e o ranger das tábuas das escadas.
A fechadura de uma das portas do andar superior se fechou com um estalido seco e Connie suspirou aliviada, sabendo que Frederick provavelmente fora embora e que Sofia havia se deitado. Connie ficou surpresa por não ouvir quando ele se retirou, mas talvez o alemão tivesse tomado todos os cuidados para deixar a casa o mais discretamente possível. Ela bocejou, sentindo repentinamente a tensão se esvair de seu corpo e ser substituída pela exaustão. Deitando-se na cama, Connie fechou os olhos e caiu num sono profundo, sem sonhos. E não ouviu quando a porta da frente foi fechada discretamente, enquanto a alvorada começava a raiar sobre Paris.